Bem, vamos lá então. Começando a nossa aula de hoje, meus alunos vão falar de um assunto importante nessa parte de física do segundo ano, parte referente à termodinâmica. Bom, como vocês sabem, termodinâmica ela é a parte da física que está associada à transformação de energia, né, dentro de um sistema gasoso. Essa figura que eu coloquei para vocês aqui, ela representa exatamente isso, né? Você tem nessa situação o gás, claro, pode sofrer uma expansão, um aquecimento e tal, em função da movimentação dele, né? Da forma como ele é expelido pelo sistema, né? Gerando movimento aqui. Então o que você tem? Tem o aquecimento do líquido gerando vapor, o vapor é capaz de colocar esse objeto em movimento. Aí o que você vai ter que lembrar? Que se ele gera movimento, está associado a esse movimento a energia. Que energia é essa? Energia cinética. Então, uma das observações importantes com relação a isso é que você vai ter que fazer uma análise em cima basicamente da geração de movimento, correto? Então você vai ter nessa configuração o gás podendo, em função das trocas de energia, né, gerar movimento, tá certo? Isso é uma coisa que você vai ter que lembrar. Aí é aquela situação, né, do que está a termodinâmica, né? Basicamente da relação de calor associada a quem? Ao trabalho. Então, quando você fala em termodinâmica, é importante você lembrar que nós estaremos falando de sistemas que vão trocar calor para a realização de trabalho. Aí o trabalho está associado a movimento, lembra disso, né? A gente vai ter que fazer uma análise das características do sistema, né, das propriedades termodinâmicas associadas a fluido também. Principalmente fluido, que é o que vamos trabalhar. Lembra que fluido está associado a líquidos e gases, né? Não esqueçam disso. Tudo bem? Tá certo? Aqui para um breve histórico para vocês, né, de alguns cientistas, né, que estudaram essa parte referente à termodinâmica. Tem o Sadi Carnot, James Joule, né, aqui é o Emile Clapeyron, Rudolf Clausius, o William Thomson, que é o Lord Kelvin. Então todos eles deram uma contribuição bastante importante para o estudo que nós temos hoje. Termodinâmica, o interessante é que ela foi analisada, né, em situações do dia a dia, situações referentes a objetos aquecidos, tá certo? Objetos aquecidos. Uma das coisas interessantes que eles estudavam, por exemplo, o Lord Kelvin, né, como as bolas de canhão eram aquecidas no momento que elas eram lançadas, né, de um canhão. Então isso é uma coisa interessante. Ele achou muito interessante, começou a estudar isso daí. E a partir daí, né, as teorias dele foram sendo criadas, né, a ideia dos motores proposto por Carnot, né, que veio após a ideia de Joule, essa relaçãozinha entre eles, uma coisa muito boa, tá certo? O funcionamento das máquinas térmicas a partir das teorias, né, associadas a gases. São situações interessantes que essas pessoas, né, esses grandes pesquisadores, né, deram sua contribuição para a termodinâmica, tá bom? Já olha, foi assim, se você for levar em consideração o que se tem hoje, né, tudo vai estar associado a quem? A Joule. Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa a fazer uma análise da relação entre a equivalência de trabalho e calor, trabalho e energia, calor e energia, certo? Aí é que está a questão, né? Ele idealizou situações do equivalente mecânico, lembra? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Ele observou a ideia da transformação de energia elétrica em calor, correto? Lembra a equação da potência do efeito Joule, R ao quadrado? A questão do experimento mecânico, né? Transformação de energia. Então, isso, com relação à termodinâmica, né, Joule teve uma contribuição muito relevante, certo? A questão do efeito Joule-Thomson, né, você pega a ideia da variação de temperatura, né, de um gás em função do trabalho realizado, certo? Ou seja, como um gás, aí seria a ideia de como um gás pode variar a temperatura sem realizar trabalho. Então isso aí é uma coisa interessante, né, que Joule propôs e até hoje se estuda. Uma das contribuições mais importantes foi a pedra de termodinâmica, né, que era aquela ideia da transformação de energia. Vamos ver mais à frente, tá bom? Certo? Princípio de conservação de energia, tá certo? Beleza? Quando você fala em termodinâmica, é importante também você lembrar que
Vamos trabalhar com energia. E quando você fala em energia, você está falando basicamente dentro do sistema gasoso em 3 situações de energia: calor, trabalho e variação de energia. Tá certo? Isso é uma coisa importante para vocês. Falar de termodinâmica é sempre você fazer uma análise das energias associadas ao sistema. E quais são as energias que você vai estudar? Calor, trabalho realizado e a ideia da variação de energia interna do sistema, que está associada à temperatura. Né? Quando você fala do calor, uma das primeiras coisas que você vai ter que lembrar é que para um gás o calor é sensível. E por que o calor é sensível? Porque o gás não sofre mudanças de fase de modo simples. Você pega, por exemplo, a água. Certa água, você pode fazer a mudar de fase simplesmente para aquecer ou resfriar. O gás não. Se você aquece o gás, você pode fazer mudar de fase? Não. Se você resfria o gás, também não. Para você fazer um gás mudar de fase, basicamente você pegar um gás e transformar em líquido, você precisa aumentar muito a pressão e baixar muito a temperatura. Você pega o hidrogênio líquido, por exemplo, é um gás que liquefaz a uma temperatura muito baixa. Por isso que objetos colocados em contato com ele congelam rapidamente. Certo? E aí aquela questão, como é que você vai calcular o calor associado a um gás? Equação mc∆T. Massa, calor específico, variação de temperatura. Só que é gás, e para gás se usa número de mols, massa molar. Isso quer dizer que essa massa do gás aqui você vai substituir pelo equivalente a número de mols de massa molar, lembra? Pega e substitui, o que você vai ter? Número de mols, massa molar, calor específico. Certo? Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Esse termo aqui, essa parte aqui, massa vezes calor específico, você substitui por esse Czão. E esse Czão, quem seria? O calor molar específico. Correto? O que seria o calor molar específico? Seria o calor específico associado à massa molar do gás. Resultado, você além da equação do mc∆T, você passa a ter uma outra equação para calcular a quantidade de calor sensível, que seria o N, número de mols, Czão ΔT. ΔT é variação de temperatura, que não pode se esquecer, tem que estar expressa em que unidade? Kelvin, correto? Isso é um detalhe importante. Além de você ter a equação do mc∆T, tem o mc∆T. Só que tem um detalhe interessante. Você vai usar essa equação para calcular a quantidade de calor absorvida ou liberada por um gás. Beleza. Mas você vai usar essa equação em quantas situações? Lembre, nós estudamos no assunto anterior as transformações isobárica, isotérmica, isocórica e adiabática. São 4 transformações. Das 4, qual que você usa para calcular? Das 4, qual que você vai usar essa equação para calcular a quantidade de calor? Primeiro, pressão constante e a segunda, volume constante. Por que não pode ser temperatura constante? Porque se a temperatura for constante, isotérmica, ΔT vai ser zero, o calor vai ser zero. E aí entra aquela situação. O gás pode absorver calor, liberar calor sem ter variação de temperatura? Pode. Isso é importante não esquecer. Eu posso fazer um gás absorver calor, liberar calor, beleza. E a temperatura permanecer constante. Olha a transformação isotérmica aí. Tá bom? Só que tem um detalhe. Quando você for calcular a quantidade de calor associada à pressão constante e ao volume constante, você vai ter a mesma equação, só que você vai ter que dizer que a pressão ou o volume são constantes. E como é que você faz isso? Através do índice. Nesse caso, você vai ter que fazer uma análise, observar o índice que foi colocado em cada situação. Por exemplo, o índice P está indicando que nesse caso a pressão é constante e o índice V está indicando que nesse caso o volume é constante. Então, na equação do calor associado ao número de mols, nessa situação do calor associado ao número de mols, o que você tem? Calor específico, calculado quando a pressão for constante e quando o volume for constante. Certo? No caso, uma alteração que você vai ter que observar é no calor molar específico. Você vai ter uma equação, um valor associado ao calor molar quando a pressão for constante e uma equação associada ao calor molar quando o volume for constante. Nesse caso aí, você tem que lembrar que apesar de você ter o mesmo gás sofrendo a mesma variação em temperatura, a pressão constante e o volume constante, a quantidade de calor vai ser diferente. Tá bom? Você não pode dizer que o mesmo gás, por exemplo, o oxigênio, sofre uma variação em temperatura, a pressão constante e a volume constante. Você não vai poder dizer que a quantidade de calor absorvida pelos dois vai ser a mesma, porque vai depender de quem? Nesse caso, do calor molar específico.
E um detalhe interessante, só para que você não esqueça, esse calor molar a pressão constante sempre vai ser maior que o calor molar a volume constante, tá bom? Isso quer dizer que a pressão constante, a quantidade de calor absorvida vai ser maior que a quantidade de calor absorvida quando o volume for constante, certo? Claro que aqui tem uma consideração. E aí qual é? Que o volume, que o gás seja o mesmo. Lembre isso, né? Se você tiver no mesmo gás, em qual situação ele absorve mais calor quando a pressão for constante. Isso a gente vai ver mais à frente, quando for trabalhar na parte referente à primeira lei da termodinâmica. Lá vai ficar bem exemplificado para vocês isso. Tá certo isso? Isso é uma coisa importante que não se pode esquecer. Tá bom? Agora, uma situação interessante dentro do calor seria a transformação adiabática, né? Já foi falado para vocês antes. Transformação adiabática é toda transformação onde a quantidade de calor envolvida é igual a zero. Mas tem um detalhe: pressão, volume e temperatura variam. Como já foi falado na parte referente a gases, o gráfico da transformação isotérmica sempre vai ser o gráfico equivalente a uma curva entre duas isotermas. Isoterma, as vermelhas, e a azul, a adiabática. Mas um detalhe importante, e tem que falar que é uma adiabática, tá bom? Não é qualquer curva entre dois isotermas que é adiabática. Ele tem que mencionar que é adiabática, certo? Nesse caso aqui, eu pego a transformação de A para B. De A para B, para você calcular qualquer coisa na transformação adiabática, tem uma equaçãozinha bem simples. É fácil obter essa equação? Não, não é. Ela é bem complicada, certo? Vocês vão fazer prova do Enem, seja vestibulares, né? Qualquer vestibular que você faça pelo Brasil, você não vai precisar demonstrar essa equação. Nem nas provas de ITI precisa demonstrar, tem que saber aplicar, tá bom? É complicado, envolve bastante aplicações de primeira lei da termodinâmica, envolve, tá certo? A quantidade de calor, a pressão, o volume constante envolve, tá bom? No caso aqui, no final de todas as contas, a gente obtém essa equaçãozinha, a transformação de A para B, que é a primeira. PA, VA elevado a gama, PB, PB elevado a gama. Quem é o gama? Coeficiente Poisson. Esse coeficiente Poisson está associado ao calor molar, relação entre os calores molares, né? Quando a pressão for constante, quando o volume for constante, tá certo? Seria o CP sobre CV, tá bom? Aí a gente vai para trabalhar essa equação, tá certo? O que eu faço? Pego a equação de Clapeyron, PV igual a NRT, dela eu tiro a pressão e substituo. Quando eu pegar o valor da pressão e substituir cada lado, PA e PB, eu vou poder cancelar NR, vai sobrar T e V. O T sobe, né? Aqui tem uma potência positiva, não esquece, quando passa para cima vira negativo. E aí junta com o gama fica gama menos 1. Então fica TA, VA, gama menos 1, TB, BB, gama menos 1. Eu posso também, na equação de Clapeyron, isolar o V. Se eu isolar o V, o que eu vou ter? NRT sobre P. Da mesma forma, cancela NR, sobra T e P. Faz a matemáticazinha aqui, uma coisa que você não precisa também se preocupar. E você vai ter TA elevado a gama, PA gama menos 1. Essas equações de Clapeyron, essas equações de Clapeyron vão ajudar você a montar as equações associadas à transformação adiabática, correto? Lembre que esse gama ele vem da relação entre CP e CV. E aí, como eu falei para você, é meio complicado obter as equações, porque ela envolve muitas variáveis, as transformações, né, associadas à expansão e compressão de um gás, né, seja a pressão constante ou a volume constante, tá bom? A relação CP sobre CV dá o gama, mas tem uma outra situação interessante, é que a relação CP e CV também dá o R. Dá uma olhada aqui. Lembra do R, constante universal de gases? Esse R também pode ser obtido da relação entre CP e CV. E aí um detalhe interessante, lembra que eu falei anteriormente que CP era maior que CV? Vem daqui também uma ideia, né, para vocês. Certo? Sabe que o R é um termo positivo. Então, se o R é um termo positivo, para que isso aqui seja positivo, o CP tem que ser maior que CV. Isso aqui é uma ideia interessante, né, que você também pode usar para dizer que a pressão constante, a quantidade de calor, né, é maior do que a volume constante, certo? São relações que vão aparecer para vocês, vocês vão precisar lembrar, tá bom? Lembre isso para que tudo dê certo na hora da prova, tá bom? Beleza? Outra coisa importante, trabalho realizado por um gás.
simbologia é o tal, a unidade é joule, é energia, né? O que é o trabalho de um gás, né, associado a um gás? Seria a energia que ele gasta para fazer o volume variar. Expansão ou compressão. Lembra que a questão do volume variar, mais uma vez, está associada à expansão ou compressão. O gás expandiu, o volume aumentou. O gás comprimiu, na compressão, o volume diminuiu. Tá bom? E aí um detalhe importante, né? Você pode calcular o trabalho associado a 3 situações diferentes do gás. A primeira, se a pressão for constante. Pressão constante, como é que você calcula o trabalho realizado? P delta V. Ah, professor, dá para demonstrar? Dá, né? Não sei se vocês lembram. Trabalho nada mais é que a força multiplicada pela distância. Lembra disso? Mas quem é a força? Não sei se você lembra. Nesse caso, a pressão multiplicada pela área. Lembra disso? Tá bom? E quem seria a área vezes a distância? Nesse caso, seria o volume. Então, você teria uma variação de volume, né, associada ao deslocamento de um gás. Então, você teria, nesse caso, a relação área-distância associada a quem? Ao volume. Tá certo? E aí, claro, que a gente está pegando o deslocamento de um gás. Então, aqui você coloca a variação de volume. Tá bom? É simples. A demonstração dela é simples. Tá bom? Desde que a pressão seja constante, P delta V. E o delta V é o volume final menos o volume inicial. E aí tem que tomar cuidado com essa relaçãozinha aqui. Correto? Compressão e expansão. Compressão, o volume diminui, delta V negativo, trabalho negativo. Expansão, volume aumenta, delta V positivo, trabalho positivo. Aí tem aquela situação, trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás, trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás, tá bom? Transformações ocorrem com o volume é constante. Se o volume é constante, ΔV vai ser zero. O volume final vai ser igual ao volume inicial. E aí, se você jogar na equação, o trabalho vai ter que ser igual a zero. Um detalhe interessante é que você vai ter que observar isso. Correto? É importante que você lembre que toda vez que o volume for constante, não há trabalho realizado. Essa é uma das observações importantes para que você se dê bem na realização das questões que vão colocar, né, para você resolver, tá bom? Lembre isso. Se a pressão for constante P delta V, da transformação isocórica, você vai ter trabalho igual a zero. Lembre que se a pressão for constante, você vai ter aquela famosa transformação isobárica, tá bom? Lembra também, isso aqui é importante para você, tá certo? Lembre isso. Bom, outra coisa importante, se a pressão for variável, pressão constante P delta V, se a pressão for variável, vai aparecer um gráfico da pressão pelo volume, correto? Esse gráfico pode ser de uma reta, pode ser de uma curva, pode ser do que for, mas o fato é que se você pegar, fizer o cálculo dessa área, na região localizada entre a reta e o eixo do volume, você vai ter numericamente, vou colocar um N bem aqui, tá? Numericamente você vai ter o valor do trabalho realizado. Agora um detalhe importante, né? A pressão tem que estar expressa em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, tá certo? Calcule essa área, você vai ter o trabalho. E isso quando a pressão for variável, tá bom? Tem uma situação interessante que seria a transformação em ciclo. Transformação em ciclo é a transformação fechada. Você pega um gráfico da pressão pelo volume também. Aí você poderia ter, nesse caso aqui, por exemplo, um gráfico como esse. Tá bom? Você poderia ter um gráfico como esse aqui. Tá certo? O que eu quero que vocês lembrem, que qualquer que seja a transformação fechada, ciclo, né? Por exemplo, saiu do ponto A, aí foi no sentido horário e voltou para o ponto A. Saiu do ponto A, que pegou sentido anti-horário e voltou para o ponto A. Então, o que você observa? Que nas duas situações tem pressão variável. Beleza. Se a pressão é variável, você pode calcular o trabalho. E como é que você faria para calcular o trabalho? Usaria a área. Pega essa área aqui, calcula, pega essa área e calcula, tem um trabalho. Só que, em função do ciclo, você pode ter trabalho positivo ou negativo. Aí lembra, se você tem um ciclo horário, trabalho realizado através da área vai dar positivo. Se o teu ciclo gira no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Então tem que lembrar detalhes como esse. A transformação cíclica, ela é transformação fechada, não esquece. É diferente dessa aqui do gráfico. Aqui o gráfico é uma transformação aberta. O ponto de partida não é igual ao ponto de chegada. Tá bom? Aqui você calcula a área normal, teu trabalho. Aqui também calcula a área dessa região toda aqui do ciclo
você vai ter o trabalho realizado. Aqui, por exemplo, é um círculo, calcular a área do círculo. Aqui é um triângulo, calcular o triângulo. Só que observa o sentido de rotação, né? Sentido horário positivo, anti-horário o quê? Negativo do trabalho realizado. Não esquece que isso aqui é para calcular o trabalho realizado. Tá bom? Faz o cálculo da área, você vai ter o trabalho, lembra disso. Agora a unidade, pressão em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E o último caso é se a temperatura for constante, né? Transformação isotérmica. Aqui já tem que usar um pouquinho de cálculo avançado, né? Você faz o cálculo da área usando integrais, beleza? Você está no ensino médio, não tem que saber isso, tá? Mas de qualquer modo, você pega uma isoterma, pega a transformação do ponto A para o ponto B nessa isoterma aqui, tá certo? Você vai calcular a área de novo e vai ter o trabalho realizado, tudo bem? Só que o cálculo dessa área aqui, abaixo dessa curva, é que é calculado usando matemática avançada, seria o cálculo de integrais. Enfim, vai calcular a área, não vai? Só que se a transformação for isotérmica, o cálculo dessa área dá um logaritmo. Seria o logaritmo neperiano. Então, o trabalho realizado, se a pressão for constante, depois de ter feito a conta, vai ser isso daqui, ó, nRT, temperatura constante, tá bom? Logaritmo natural, logaritmo neperiano, não esquece disso. Esse logaritmo neperiano é diferente do log que vocês estão acostumados a fazer. Aqui dá um valor e esse valor vai ter que ser dado para vocês. Aqui, do volume final dividido pelo volume inicial. Tá bom? Faz a conta. Volume final dividido pelo volume inicial. Vai dar um valor. Aí ele vai ter que dar, se porventura aparecer uma prova vestibular, ele vai ter que dar o logaritmo desse valor para você substituir. Não é difícil, mas é interessante que vocês saibam. Tá bom? Não importa a transformação que você tem. Se você tiver pressão variável, que a pressão varia, tu tem que fazer o cálculo da área para encontrar o trabalho. Só que tem essas datas específicas, né? Nesse caso, é uma reta, onde você tem um cálculo mais simples para fazer, ou uma curva como essa, uma isoterma, um cálculo um pouco mais complicado, mas ainda assim a gente chega numa equaçãozinha que lhe ajuda. Não é uma equação difícil de memorizar, mas memoriza aí, tá certo? Tudo bem? Então você viu, trabalho a pressão constante, pressão variável e quando a temperatura for constante. Tá certo? Essa questão de temperatura constante, não sei se vocês vão ter a oportunidade de ver em outro curso, tá bom? Tá certo? Em outras aulas. Mas memoriza aí, se aparecer você já sabe fazer, tá certo? Outro princípio assim associado à termodinâmica seria a energia interna, né? A energia interna está associada à energia cinética do movimento das moléculas do gás. Aí aquela questão, a energia cinética está associada à energia de movimento. E o movimento das moléculas está associado a quê? À temperatura, certo? Só que, vamos lembrar um pouquinho da química, né? Quando você fala em moléculas, você tem moléculas monatômicas, diatômicas e poliatômicas. É importante você saber que existe um valor de energia interna associado a cada uma delas, tá certo? No caso aqui, começando pelas moléculas monatômicas, que são as que mais caem para o vestibular, a energia interna você calcula pegando aqui a equação 3 meios de nRT, certo? Aí é que está a questão, né? Nessa ideia do cálculo de energia interna existe o que a gente chama de grau de liberdade, né? Grau de liberdade seria os eixos nesse caso, a molécula tem para se mover. Se você pegar uma molécula monatômica, por exemplo, só um átomo, né, ele pode se mover em quantos eixos? No eixo Z, correto? Isso para cima ou para baixo. Pode se mover no eixo Y, para a direita ou para a esquerda, lembra isso? Eixo tridimensional. Ou também pode ser no X, né? Nesse caso, o X para dentro e para fora. Então aqui você tem para essa molécula a possibilidade de se mover em quantos eixos? 3. 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade você vai ter, né, a energia 3 meios de nRT. Tá certo? No caso aqui, é importante você lembrar que essa energia está associada à temperatura. Então se a temperatura aumenta, a energia aumenta. Se a temperatura diminui, a energia diminui. E se a temperatura for constante, a energia também vai ser constante. Tá certo? Lembre isso. É o que mais usado. Se você for pegar as provas de vestibular, o que mais se cobra é o cálculo de energia para moléculas monatômicas. Mas eles têm que pensar que podem aparecer moléculas diatômicas e poliatômicas. No caso das moléculas diatômicas, o número de graus de liberdade é 5. Você tem
A movimentação é x, y, z, como foi feita anteriormente, né? Lembra que a grau de liberdade está associada à forma como ela se move. Ela pode se mover em relação aos eixos x, y, z, só que ela pode girar também. Tem translação, que é o movimento ao longo do eixo, e a rotação, que é o giro. Aqui na molécula de atômica, ela pode girar em torno do eixo y e do eixo x. Então você tem 2 rotações e 3 deslocamentos. Quantos graus de liberdade? Quantas formas de se mover ela tem? 5. Então você vai ter a energia interna, 5 meios de nRT. E se a molécula for poliatômica? Vários núcleos, mais de 2 núcleos. Aqui você pega o CH4, 4 átomos, não é isso? O que você tem? 6 graus de liberdade. Você tem os 3 normais x, y, z e as rotações. 3 rotações em torno de x, y, z. Correto? A equação é uma equação bem interessante aqui. A energia vai ser igual aos graus de liberdade, né? Você pode colocar aqui em parênteses, mas aí dividido por 2, esse 2 vira a construção da equação, tá bom? Aqui, nRT, tá certo? Importantíssimo. Quantos graus de liberdade tem aqui? 6. 6 por 2, 3, por isso que aparece 3 aqui. 3 nRT, tá bom? Isso aqui é difícil você ver em nível de ensino médio, mas é bom. Porque você tem uma visão geral de tudo, para que na hora da prova você não seja pego de surpresa em função dessas nomenclaturas que aparecem, tá bom? Lembre isso para que tudo dê certo na hora. Lembre como calcula energia para que tudo dê certo. Tá? Observe que o nRT está presente em todo, tá bom? É uma situação associada a movimento, que nesse caso aqui está associada à temperatura. Tá, beleza? É isso? Agora, o que interessa para a gente é a variação de energia. Lembra que nós estamos analisando transformações gasosas. E nessas transformações você vai ter a variação de pressão, volume e temperatura. Se a temperatura varia, a energia varia. E aí, como calcula essa variação de energia interna? Energia final menos inicial. Se você lembrar da equação, 3 meios. Isso aqui é o gás monatômico, tá bom? Não esquece isso. Para um gás monatômico, que é o que mais se usa, 3 meios de nRT. Beleza? Agora, se for a variação de energia interna, ela vai ser 3 meios de nR delta T. Por quê? Porque quem faz energia variar é a temperatura. Então, toda variação de energia interna vai estar associada à variação de temperatura. E toda variação de temperatura vai estar associada à variação de energia interna. Agora, memoriza aí. Se a temperatura aumenta, a energia aumenta. Delta U vai ser positivo. Se a temperatura diminui, a energia diminui. Delta U vai ser negativo. E se a temperatura for constante, a energia vai ser constante. Delta U vai ser zero. Ou seja, na transformação isotérmica, o ΔU vai ser zero também. Mas ΔU vai ser zero só na transformação isotérmica? Não. Tem também a questão do ciclo termodinâmico que eu falei para vocês anteriormente. Tá certo? Você pega o gráfico da pressão pelo volume. Você pega uma transformação em ciclo. Aí tu tem que lembrar que nessa transformação em ciclo, PV, ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Lembra disso? Saiu do ponto A, voltou para o ponto A. Na transformação em ciclo, seja horário ou anti-horário, o ΔU também vai ser igual a zero. Por quê? Porque se ele sai do ponto A e volta para o ponto A, a energia final vai ser igual à energia inicial. E se isso é verdade, o ΔU vai ser igual a zero também. Tá bom? Então são duas situações onde ΔU é zero, ou quando a temperatura é constante, ou quando você tem transformação de ciclo. O ciclo pode ser tanto horário como anti-horário, não importa. Mas a ideia é, voltou ao ponto de partida, o ΔU é zero. Tá bom? Memoriza isso também, isso é importante para vocês na hora da prova. Bom, no caso agora, vou começar a fazer a aplicação de tudo isso. O que nós vimos? Calor, trabalho e variação de energia. Tá certo? Só que aí que está a questão. Para você fazer uma relação entre esses elementos, é importante você começar a interpretar o que nós chamamos de leis da termodinâmica. São quantas leis? São 3, né? Lei 0, primeira lei e segunda lei. A lei 0, ela trata de quê?
do sentido do fluxo de calor. Já foi falado para vocês lá em calorimetria, né? A lei da termodinâmica diz: o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A primeira e a segunda lei, elas já tratam da relação entre calor, trabalho e variação de energia. Correto? Isso é importante não esquecer. Dentro da primeira lei, o que você vai ter que saber? Quais são os processos termodinâmicos envolvidos. O caminho percorrido pelo calor, a ideia é essa. Tá bom? Quando você vai para o sistema termodinâmico, já foi falado para vocês isso também. Você tem que saber que ele pode ser, nesse caso, sistema aberto, um sistema isolado, tá certo? Ou um sistema fechado, né? Beleza? Aí tem alguns temas importantes para vocês, tá bom? Tem a vizinhança, é o que fica fora, na fronteira, né? O sistema isolado, ele não troca calor com a vizinhança, não troca energia, correto? Nem massa, nem nada, é importante não esquecer isso. Tá bom? O sistema fechado, ele não troca massa com a vizinhança, os dois são semelhantes aqui, né? Correto? Mas ele permite a passagem de calor. Aqui não há troca de energia, é o sistema isolado. No sistema fechado tem troca de calor, troca de energia, então lembre isso. Aqui seria basicamente aquele adiabático, né? No sistema isolado seria a transformação no sistema adiabático. Não sei se vocês lembram disso, tá bom? Sistema fechado, ele não permite que o sistema perca massa ou ganhe massa, mas ele permite que haja troca de energia com a vizinhança. Tá certo? Isso é importante não esquecer. Lembra, sistema isolado é uma coisa, fechado é outra. Tudo bem? Lembre isso. Isolado não permite troca de calor, fechado permite. Isolado e fechado não permitem trocas de massa, tá bom? O gás fica todo lá dentro, tá certo isso? Aqui é só que a gente vai ter que levar em consideração, tá? As transformações sofridas por um gás. Você pega um gás, aquece. Aquecendo, o que acontece? Você vai ter nessa configuração as variáveis de estado alterando. Pressão, volume e temperatura. E se a temperatura varia, o que acontece com a energia também varia. Estado 1, P1, V1, T1. O 1 aqui, energia interna no primeiro. Absorveu o calor, sofreu a transformação, passou para o segundo estado. Nesse estado, as variáveis mudam. P2, V2, T2 e a energia interna também variou, porque a temperatura variou. Correto? Aí está a questão. Nessas transformações, você tem que observar que elas podem ter essas características, né? Você pode ter uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica, né? Ou adiabática, tá bom? O processo que o gás está sujeito vai fazer com que o resultado final possa ser diferente, certo? Se você lembrar lá do calor, a variação de temperatura é a mesma, mas se a pressão for constante, a quantidade de calor tem um valor, se o volume for constante, a quantidade de calor tem outro valor. A termodinâmica é assim. Então, o caminho que o gás, o caminho efetuado pelo gás na transformação, correto, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ele sofre influência do que acontece no meio. Tá bom? Isso é importante não esquecer. Então, esses processos isotérmico, isobárico, isovolumétrico e adiabático vão influenciar. Volume constante, pressão constante, temperatura constante aqui, ó, né? Adiabático, uma troca de calor com a vizinhança. Tá bom? Bom, começando, a primeira lei da termodinâmica, ela trata de quê? Basicamente do que acontece com o gás quando ele absorve calor. Então você pega um sistema fechado. O sistema fechado permite troca de calor, não esquece. O sistema fechado ele não perde massa, então o número de mols é constante, não esquece isso. Ele só, vamos supor, você pegou um gás num recipiente e aqueceu. Aquecendo, o que acontece? A temperatura aumenta. A temperatura aumentando, as moléculas ficam mais vibrantes. Ficando mais vibrantes, o número de colisões entre elas aumenta. Entre elas vão aumentar, isso quer dizer que a pressão vai aumentar. Se a pressão aumenta, a força sobre o êmbolo, exercida pelo gás dentro para fora, vai ficando cada vez maior. Isso vai fazer com que o êmbolo suba. Nessa subida da posição inicial até a posição final, o volume aumentou, houve uma variação de volume. E se há uma variação de volume devido à força aplicada, há trabalho realizado. Tá bom? Esse W aqui estaria representando o peso atmosférico sobre o sistema. Imagina isso.
considerar esse W como sendo o peso da atmosfera sobre o sistema, tá bom? Ele vai ser cancelado da primeira para a segunda situação, porque isso vai ficar só o trabalho realizado. No caso aqui, a força aplicada pelo gás é para romper o peso da atmosfera sobre ele. Tá certo? Importante não esquecer. A outra coisa interessante aqui, por simplicidade, né, a gente vai considerar um processo quase estático. O que é um processo quase estático? É uma situação em que a variação de volume ocorre muito lentamente. E se a variação de volume ocorre lentamente, a força aplicada de dentro para fora e de fora para dentro são aproximadamente iguais. Para deixar uma coisa mais simples, tá bom? Mas nesse caso, o que interessa? Aqueceu, aumentou a pressão, a força empurrou a tampa para cima, a tampa subiu, aumentou o volume. Aumentando o volume, essa variação de volume devido à força aplicada vai estar associada a quem? A um trabalho realizado. Tá bom? Resultado, a quantidade de calor absorvida pelo gás fez a temperatura variar. Se a temperatura variou, a energia interna variou. Além disso, a força aplicada pelo gás fez o volume variar. Se o volume variou, teve trabalho realizado. Resultado, essa quantidade de calor ela gerou dentro do gás variação de energia interna e trabalho realizado. Aí vamos pegar aquela situação, né? A primeira lei da termodinâmica ela trata do princípio de conservação de energia. A energia que eu tenho antes vai ter que ser igual a depois. Aqui houve uma transformação de uma energia em outras formas de energia. Nesse caso, a quantidade de calor absorvida foi transformada em trabalho realizado e variação de energia do sistema. Resultado, a energia não tem que ser igual depois. Então, a quantidade de calor que eu tenho antes vai ser igual ao trabalho realizado mais variação de energia interna que eu vou ter depois. E esses dois elementos são oriundos da quantidade de calor. Só não esquece que a variação de energia interna, energia final menos inicial. Aqui já foi falado anteriormente, é importante que você não esqueça. Trabalho positivo é o trabalho realizado pelo gás, a energia está saindo do sistema. Trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás, a energia está entrando para o sistema. Calor positivo, ele está absorvendo calor, o calor está entrando. E o calor negativo, ele está perdendo calor, o calor está saindo. Tá bom? Pela primeira lei, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, mais a variação de energia. Memoriza isso. Tá bom? Sistema fechado, troca calor, mas não perde massa. Certo? Aqui é uma situação onde você tem apenas uma revisão das ideias em relação à primeira lei, né? Bom, existe o que a gente chama de expansão nula. Aí, se a expansão for nula, o trabalho é zero. Se o trabalho for zero, o calor e o ΔU são iguais. Tá bom? É apenas uma observação para você fazer nesse estudo referente à primeira lei da termodinâmica, tá bom? Tem um gás que recebe calor. Aqui, o volume é constante, né? Se o volume, aqui coloca aqui, né? Nesse caso, você está considerando que o recipiente não vai sofrer alteração. E se o recipiente não sofre alteração, o volume é constante. E se o volume é constante, o trabalho vai ser zero. Se o trabalho é zero, ΔU e o calor vão ser exatamente iguais. Aquela situação, né? ΔU foi igual a zero, o calor vai ser igual a zero. ΔU positivo, calor positivo. ΔU negativo, calor negativo. Tá bom? Lembre isso, por favor. É o primeiro exemplo que você vai ter que observar aí. Tá? Uma outra coisa é a ideia do calor que passa, né? Por sistema, né? Tá bom? Se você fornece calor, primeiro o sistema é aberto, o segundo sistema é um sistema fechado. O calor vai passar através da vizinhança para o sistema, vai. Certo? E aí tu vai ter que lembrar que aqui tu vai ter calor que vai ser absorvido pela parte interna do sistema e uma parte que vai ser liberada para o externo, né? Aqui você vai ter uma situação em que o calor é absorvido pelo sistema e aí tem uma transformaçãozinha aqui, né? O vapor vai ficar aprisionado aqui, esse aprisionamento gera uma variação de pressão e a variação de pressão gera a variação de temperatura interna aqui dentro também, tá bom? Então, situações interessantes que vocês vão precisar observar também aí dentro, tá certo? Outra situação importante aqui para vocês é a questão do que foi falado anteriormente, né, com relação ao trabalho realizado, né? Tá certo? É uma situação em que o trabalho ele depende da pressão e do volume, basicamente isso, tá bom? Calor é igual ao trabalho mais ΔU, quem é o trabalho? P ΔV, ΔV igual ao volume final menos volume inicial. Situações importantes só para
você observar onde isso está entrando. Tá certo? Essas condições de movimento de um Gardner através de um êmbolo, tudo isso aí é importante que vocês visualizem nas questões que vão ser resolvidas, tá certo? Outra coisa importante é como fica, né, a primeira lei nos processos de transformação gasosa, por exemplo, transformação isobárica, pressão constante. Se a pressão for constante, beleza. O trabalho não é zero, você vai calcular essa área aqui, né? E se isso for verdade, quem é o ΔU? Calor menos o trabalho realizado. Aqui a gente está fazendo uma análise do que acontece com a variação de energia nas transformações gasosas. Tá certo? Isso é importante não esquecer. Volta aqui. Aqui mesmo, para cá para frente. Tá certo? O que acontece com a variação de energia nas transformações gasosas? Se for isobárica, lembra da primeira lei? Calor é igual ao trabalho, né? Mais o ΔU, né? Você isola o ΔU. Tá? Vai ficar bonitinho aí. Isolou o ΔU, calor menos trabalho. Aqui nesse caso o trabalho não é zero. Calcule a área, você vai ter o trabalho realizado. PΔV para esse caso aqui. Tá bom? Aí lembra, não vai ter nenhuma modificação na estrutura. Mas quando você pega volume constante, aí o negócio começa a mudar. Porque se você vai pegar uma transformação isovolumétrica, né? O ΔV vai ser zero, o trabalho vai ser zero. Se isso for verdade, primeira lei, ΔU e calor são iguais, como foi falado anteriormente. Tá bom? E no isotérmico, a mesma coisa que foi falado anteriormente lá. Você vai ter a área fornecendo trabalho. Beleza. O ΔU vai ser zero, porque a temperatura é constante, ΔT vai ser zero. E aí, nesse caso, o calor e o trabalho são iguais. Tá bom? Então, lembrem isso, para na hora da prova tá tudo certo. Tá bom? O que acontece quando a pressão for constante, quando o volume for constante, quando a temperatura for constante? O que acontece com a primeira lei em cada situação dessas? Memoriza isso para tudo dar certo. Tá bom? Por favor, não vai esquecer. E se o processo for adiabático? Lembra, calor é igual a zero, não é isso? E se o calor for igual a zero? O ΔU é o valor do trabalho, só que negativo. Tá certo? Ou então, se você preferir, quem seria o trabalho realizado? Seria o valor do ΔU, só que negativo. Tá bom? Se o ΔU der negativo, o trabalho vai ser positivo. Se o ΔU der positivo, o trabalho vai ser negativo. Observe que tem que ser feito jogo de sinal. ΔU pode ser positivo ou negativo, o trabalho também. Faz jogo de sinal para achar o sinal do outro termo que você está querendo. Tá bom? Lembre isso para que tudo dê certo na hora da prova. A segunda lei da termodinâmica. Você está trabalhando com máquinas térmicas. A segunda lei já trata de máquinas que trabalham em ciclo. Tá certo? É importante. Na segunda lei, a principal máquina, assim, a principal teoria vai estar associada ao familiarado, ao famoso ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o mais importante de todos, porque ele trata do reaproveitamento máximo de energia. No ciclo de Carnot, o que você tem? Um motor qualquer, né? Funcionando de duas fontes de temperatura. Fonte de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente, nesse caso, estaria a uma temperatura... A fonte quente estaria, nesse caso, a uma temperatura T1. A fonte fria que estaria a uma temperatura T2. A fonte fria seria o que a gente chama em física de um reservatório de energia. Né? O ciclo de Carnot ele trata especificamente de um funcionamento de uma máquina que reaproveita ao máximo a energia que chega até ela. Tá certo? A ideia do ciclo de Carnot é assim. A fonte quente libera calor para o motor. Parte da energia é transformada em trabalho, que seria a famosa energia útil. Tá certo? Não esquece isso. O calor Q1 que vem da fonte quente seria total. Energia total que vai para a máquina. Tá certo isso? Beleza. Só que nem toda energia é usada. E essa parte da energia que não é usada é jogada fora. Seria a famosa energia dissipada. Tá bom? O problema é que Carnot pensou o seguinte: se essa energia é dissipada, eu não poderia arranjar uma forma de reaproveitar. O que ele pensou? Em um coletor. Em um coletor que pudesse armazenar essa porção de energia que é jogada fora. Esse coletor, como está de calor, seria uma fonte fria. Então a ideia é
A fonte quente libera calor, parte é usada, parte jogada fora. Essa parte que é jogada fora, nesse caso, seria absorvida, né, pelo sistema coletor. Agora, por que o nome é ciclo? Porque essas duas fontes ficariam girando. A fonte quente libera calor, resfria, vira fria. A fonte fria absorve calor, aquece, vira quente. Quando a fonte de cima vira fria, ela é jogada para baixo. Quando a fonte de baixo vira quente, ela é jogada para cima. Para que isso? Para que haja o reaproveitamento dessa energia que foi armazenada no coletor. Sendo jogada para cima, ela vai pegar a energia que ela armazenou e mandar de volta para o motor. Aí tudo acontece novamente. Calor que entra no motor, parte é usada, parte é dissipada. Essa parte que é dissipada seria armazenada pelo sistema coletor, que seria a fonte fria. Aí, mais uma vez, a fonte quente libera calor, vira fria, a fonte fria absorve calor, vira quente e elas trocam de lugar. O nome é ciclo porque ele idealizou essas duas fontes girando ao redor do motor para que ele pudesse reaproveitar a maior porção de energia que nesse caso foi dissipada. Importante, ele está querendo reaproveitar essa energia, essa que é jogada fora. No caso aqui, o que interessa para a gente calcular a energia que é utilizada, e essa energia que é utilizada em cada ciclo é a diferença entre o calor que chega e o calor que sai, entre o calor total e o calor dissipado. Tá certo? Se você quiser, você pode colocar assim também, né? O calor Q1 que chega, princípio de conservação de energia, é igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor Q2. Pode ser assim também, se você quiser. Tá bom? Em cada ciclo. De todo o calor que chega, a parte é usada, a parte é jogada fora. De todo o calor que chega, a quantidade de calor que chega é o trabalho mais a energia útil mais a energia dissipada. Ou seja, o calor total vai ser a energia útil mais o que foi dissipado. Não esquece isso. Tá certo? Agora, uma coisa importante dentro do ciclo de Carnot é a questão do rendimento. O que é o rendimento? É a porção da energia que é utilizada. Tá certo? No ciclo de Carnot, o rendimento é máximo, não esquece isso. E como é que você vai calcular o rendimento do ciclo de Carnot? Especificamente analisando as temperaturas de fonte quente e fria. O ciclo de Carnot ele tem um rendimento que vai ser sempre calculado usando a relação entre as temperaturas, não esqueça isso. É máximo, existe rendimento maior que o ciclo de Carnot? Não existe. Não esquece, o que é o rendimento? É a porcentagem da energia útil que é transformada em trabalho. Tá bom? Ou seja, o que seria o rendimento? Seria, para colocar assim para vocês, seria a energia útil, tá certo? Dividido pela energia total. Tá bom? Sempre que você pega o útil, o que você divide pelo total, você tem aqui para o nosso rendimento, tá bom? Rendimento vai ser expresso sempre em porcentagem, não esquece isso. Sempre que você for expressar rendimento, tem que se expressar em porcentagem, tá bom? No caso do ciclo de Carnot, você calcula 1 menos T2 sobre T1. Agora, se você tiver uma outra máquina qualquer, no ciclo o delta vai ser zero, não esquece. O trabalho vai ser calor Q1 menos calor Q2. E para qualquer máquina qualquer, pegando a ideia, rendimento vai ser energia útil dividido pela energia total. Só que energia útil, quem é? O trabalho. Energia total, quem é? Calor Q1. Só que o trabalho é Q1 menos Q2. Se você fizer a conta, o que você vai ver? Que o rendimento de uma máquina qualquer, que não é do ciclo de Carnot, não esquece, é 1 menos Q2 sobre Q1. Tá certo? Para o ciclo de Carnot, é isso que você tem. Para uma máquina qualquer, você tem duas outras equações. Trabalho sobre Q1 ou 1 menos Q2 sobre Q1. Não esquece isso. Beleza? Uma coisa importante que foi que eu falei para você anteriormente, né? Não há máquina alguma com rendimento maior que o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot tem rendimento máximo, mas não é de 100%. E nenhuma máquina pode ter rendimento maior que o ciclo de Carnot. No máximo pode ser igual. Não esquece. Aqui em alguma pode ter rendimento máximo maior que o ciclo de Carnot. No máximo pode ser igual. Tá certo? E quando você considerar que a máquina possui rendimento igual ao ciclo de Carnot, você pode obter uma outra relaçãozinha. Qual seria? Aqui, rendimento da máquina é igual ao rendimento do ciclo de Carnot. Cancela um de um lado com um do outro.
menos com menos cancela, o que você obtém? Q2 sobre Q1, T2 sobre T1. Quando as máquinas térmicas têm regimento igual ao ciclo de Carnot, você tem uma outra equação que relaciona os calores e as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Isso é importante quando vocês forem resolver qualquer questão na da prova. Beleza? E isso com relação ao ciclo de Carnot é fundamental para vocês. Uma outra situação é que o gráfico do ciclo de Carnot, né? Sempre que você for falar do ciclo de Carnot, é importante você lembrar que o gráfico vai ser sempre esse. E um detalhe, no ciclo de Carnot, você sempre vai ter uma transformação ocorrendo associada a duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. O ciclo sempre vai ser esse, associado a duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. E um detalhe importante, transformação de D para A, isotérmica, ele absorve calor. O calor vem da fonte quente. Transformação isotérmica, de B para C, ele libera calor, o calor vai para a fonte fria. Ou seja, ele absorve calor na expansão isotérmica de D para A e libera calor na compressão isotérmica de B para C. Isso é importante não esquecer. Todo ciclo de Carnot tem esse critério de funcionamento. É sempre um ciclo que opera entre duas isotérmicas e duas adiabáticas. E ele sempre absorve calor, libera calor nas isotérmicas. Isso é importante não esquecer. Ele absorve calor na expansão isotérmica, realiza trabalho e libera calor para a fonte fria na compressão isotérmica. Aqui, expansão, o volume está aumentando, compressão, o volume está diminuindo. E entre elas você tem as adiabáticas, certo? Isso é importante não esquecer. Tá bom? Memoriza isso também. Tá certo? Bom, uma coisa importante que vocês vão ter seria a ideia do refrigerador. O ciclo de Carnot é interessante que ele pega calor da fonte quente e joga para a fonte fria. O refrigerador é o contrário. Ele pega calor de dentro do refrigerador que está frio e joga para fora, onde está quente. Então você tem no ciclo do refrigerador um sistema inverso. Tá certo? Tudo bem? É importante teoricamente para vocês isso, tá bom? No caso do ciclo de Carnot, o calor vem da fonte quente para a fonte fria. No refrigerador, ao contrário. Ele retira calor de dentro e joga para fora. Sai calor da fonte fria para a fonte quente. Certo? Aqui é o critério de funcionamento, né? Você tem o condensador, né, que manda calor para o ambiente, e o evaporador, que retira calor de dentro. Seria basicamente isso. Tá bom? Isso, para vocês com relação à termodinâmica, é o que tem de mais importante. Tudo que pode ser passado para vocês foi colocado aqui. Essa ideia do refrigerador é mais para você ter realmente a ideia de como ele acontece. Tá bom? Existem outros ciclos? Existem, mas para as provas vestibulares eles não são utilizados. O mais importante é o ciclo de Carnot refrigerador. A diferença entre eles é: ciclo de Carnot retira calor da fonte fria e joga para a fonte. Ciclo de Carnot retira calor da fonte quente e manda para a fria. O refrigerador, ao contrário, retira calor de dentro, que está a fonte fria, e põe para fora, que é a fonte quente. Beleza? Essa foi a nossa aula de termodinâmica. Estudem que vocês serão felizes. Até a próxima.